Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos sobre o JavaScript orientado a objetos, nós vamos trabalhar com a implementação de alguns métodos dentro da nossa classe. Para ser mais exato, a gente vai implementar um método e eu vou dar ênfase para alguns detalhes aqui importantes quando a gente trabalha com a abordagem do PO, que é da Programação Orientada a Objetos. A nossa classe Pessoa precisará ter um atributo chamado IMC, que vai armazenar o resultado de um cálculo que a gente vai fazer, que é o cálculo de índice de massa corporal. Para isso, lá na minha classe Pessoa, eu já declarei aqui um atributo underline IMC, ou seja, eu criei um atributo que eu estou indicando que ele deve ser privado. No nosso método construtor, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que para o underline IMC desta nossa classe, eu quero que seja executado este cálculo aqui. Eu quero que pegue o valor do peso da pessoa e divida pela altura vezes a altura, ou seja, pela altura ao quadrado. Esse é o cálculo básico do IMC. Peso dividido pela altura ao quadrado. Com isso, se eu for lá no meu projeto, agora aqui em cada pessoa eu já tenho o atributo IMC com o cálculo correspondente ao IMC da pessoa. Isso com base no peso e na altura dela. Para efeito de exemplo, eu vou criar aqui mais algumas pessoas. Vai ser pessoa 3 e pessoa 4. E vou colocar aqui valores bastante aleatórios. Vou colocar aqui Ana. Vou colocar aqui o nome Bia, que são nomes bem pequenininhos. Aí fica bem fácil da gente entender. Vou colocar aqui que tem 20 e que tem 50 anos. Eu vou colocar aqui pesos bastante variáveis. A Ana tem 42 kg e 300 gramas. A Bia vai ter 98,7 kg. A altura, eu vou colocar alturas com bastante discrepância aqui. 1,41 e vou colocar aqui 1,52. Então nós temos aqui Ana e Bia, pessoa 3 e pessoa 4. Vou fazer o console.log também dessas pessoas, pessoa 3 e pessoa 4. Salvei aqui no Ctrl S. Quando a gente for observar aqui no nosso navegador, no nosso browser, nós temos aqui as informações sobre o IMC. A Ana tem um IMC de 21,27 e a Bia tem um IMC de 42,71. Lembrando que isso aqui são só valores fictícios, tá? Então, nós temos agora dentro da nossa classe um atributo IMC. No nosso construtor, a gente atribuiu para ele a execução de uma operação matemática, ou seja, de um cálculo. A gente não está passando ele aqui no construtor. E se a gente construir uma pessoa, ou seja, se a gente instanciar uma pessoa sem passar ali o valor do peso e da altura, né, o resultado desse cálculo aqui não vai ser um número, basicamente, né, porque a gente não vai ter um número. Porém, a gente também pode fazer uma função separada. Então, abaixo do nosso construtor, eu coloquei aqui, calcula IMC. Abri e fechei parênteses, não vou passar nenhum parâmetro. Abri e fechei chaves e coloquei aqui o cálculo que eu quero que seja executado. É o mesmo cálculo lá de cima, é o mesmíssimo cálculo. Porém, o que foi que eu fiz? Eu coloquei todo esse cálculo entre parênteses e utilizei uma função do JavaScript, que é toFixed, que é para fixar o nosso resultado em duas casas decimais. Eu não estou passando parâmetros aqui porque se eu já crio uma pessoa já passando o peso e a altura dela, não tem por que eu pedir o peso dela, mas eu poderia pedir aqui o peso e a altura dela como parâmetros, tá? Porém, eu não quero pedir. Com isso aqui, o que significa? Eu posso, por exemplo, ver lá da pessoa 1, eu posso fazer um console log do calcula IMC. Posso fazer isso da pessoa 2 e posso fazer das outras pessoas também. Ou seja, eu estou fazendo um console.log do calcule IMC, ou seja, que é um método da nossa classe pessoa, para todas as 4 pessoas que eu tenho aqui cadastradas no meu sistema. Com isso, se eu vier aqui, eu já tenho a exibição do IMC da pessoa 1,
da pessoa 2, da pessoa 3 e da pessoa 4. Observando que aqui ele aparece somente com 2 casas decimais, porque foi o que eu propus aqui dentro do nosso método Calcule IMC. Um método dentro da programação orientada a objetos nada mais é do que uma função. Tá? Nada mais é do que uma função ou um procedimento. Se tem return, é uma função. Se não tem return, é um procedimento. Tá? Basicamente, isso é um conceito básico que a gente tem lá de algoritmos e lógica de programação. Então, Calcule IMC é um método com retorno. Ou seja, quando eu chamo o Calcule IMC, eu estou chamando um método da classe pessoa, que vai pegar o peso desta pessoa, a altura desta pessoa, e fixar em 2 casas decimais o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Vejam que a nossa classe pessoa tem atributos, tem um método construtor e tem um método específico dessa classe, que é o Calcule IMC, que ele é específico para esse problema que nós estamos modelando e executando aqui. Nas próximas aulas a gente vai ver outros exemplos de métodos que podem ser ainda implementados para esse nosso projeto. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!